Um adolescente de 13 anos é acusado de assassinar sua colega de escola. A polícia então chega até a sua casa para poder levá-lo sob custódia para prestar algumas declarações e aí a gente começa a acompanhar a história de adolescência. Tinha bastante tempo que uma série da Netflix não juntava tanto assim a galera para poder falar sobre, para poder comentar. E realmente é uma série que eu não estava esperando muita coisa, eu estava achando que era só aquele velho papo do hype. Mas no final a série me entregou algo que foi diferente, cativante, emocionante e com atuações, cara, que são incríveis, assim. Uma das coisas que foi, digamos assim, o chamariz, né, para essa série foi ela ter sido gravada toda em plano sequência. Plano sequência é quando a câmera fica o tempo inteiro filmando, não tem corte, não tem mudança de cena. Aquele episódio que tem aproximadamente 50 minutos, uma hora, ele realmente acontece dentro de 50 minutos ou uma hora. A gente acompanha a história em tempo real. E essa foi uma sacada bem interessante porque a gente consegue perceber a urgência da situação. Então você acompanha o susto que a família leva quando descobre que o menino está sendo acusado de ser assassinato, o susto que o próprio menino leva quando descobre que a polícia está na sua casa para poder levá-lo sobre algo que possivelmente ele fez, e depois toda a investigação na escola, a conversa dele com a psicóloga, aquele episódio final que é maravilhoso. Eu já vou chegar lá, calma aí. A minissérie, então, né, ela é dividida em 4 episódios. No primeiro episódio a gente tem justamente isso que eu acabei de falar, a polícia chegando até a casa do menino, verificando como é que é a situação familiar, levando ele sob custódia para poder prestar os seus depoimentos. Então, basicamente, todo o primeiro episódio se passa dentro da delegacia. Muito legal porque eles tiveram que ensaiar pra caramba para poder conseguir aquele primeiro episódio. E pelo que eu entendi, eles conseguiram no segundo take. Agora tu imagina a ansiedade da pessoa que tem que entrar lá pros 40 minutos de série. Se errar já era, culpa dele, vai ter que voltar tudo do início. O segundo episódio também é muito interessante porque se passa todo dentro da escola, então é a investigação policial dentro da escola. A gente percebe que aquele ambiente de adolescentes é um ambiente que é totalmente diferente da gente que é adulto. Quando a gente era adolescente, a gente poderia até entender o que estava acontecendo ali, mas agora que a gente é adulto, a gente vê que as coisas mudam, as pessoas mudam, o mundo está mudando muito rápido. Então aquela cena onde o detetive descobre a real função dos emojis que a menina tinha colocado no comentário do post do outro menino, aí a gente verifica que realmente a gente não consegue entender nada dessa linguagem jovem de hoje em dia. Inclusive, cara, o papel do detetive aqui é muito maneiro. É feito pelo Ashley Waters, se eu não me engano, é assim que se fala o nome dele. E ele é um personagem, cara, que você vê que ao mesmo tempo que ele tá querendo resolver a situação, ele fica um pouco preocupado porque ele também é pai. Então, ele às vezes sente uma raiva do menino, às vezes sente até pena do menino, às vezes quer tentar entender o que está acontecendo com o menino, porque no fim de tudo, ele é pai também. Então ele quer entender para poder não tentar cometer o mesmo erro que talvez a família dele tenha cometido. Isso na cabeça do detetive, claro. E aí a gente chega ao terceiro episódio, que para mim é o melhor dessa minissérie. É maravilhoso como a gente consegue perceber a interação entre os dois personagens. A gente tem o Owen Cooper, que faz o Jamie Miller, que é o menino que está sendo acusado de assassinato. E, cara, o que ele entrega aqui nesses 50, quase uma hora de episódio, é algo impressionante. Então toda aquela reação dele ali, ele precisou ensaiar muito para poder chegar até aquilo. Todo aquele movimento de câmera. Eu vou bater essa tecla o tempo inteiro. Não tem corte, então aquilo é impressionante de você conseguir entregar assim de uma porrada só. A personagem da Erin Doherty, acho que é assim que se fala o nome dela, também é impressionante porque ela faz ali a psicóloga que está envolvida no seu trabalho. Ela é uma profissional séria, só que ela está lidando com uma criança, é uma adolescente, 13 anos de idade, então ela consegue perceber toda aquela carga emocional que o menino está passando, todos aqueles transtornos que ele pode estar passando. E foi uma coisa que eu até fiz um comentário. Se ele fosse inocente, ele já teria ficado doido de tanto que ele ficou sendo perguntado sobre as mesmas coisas. Então aquela reação dele ali é genuína, do ponto de vista de que qualquer um poderia passar por aquilo. Então esse terceiro episódio é quando a gente realmente conhece o Jamie. É quando a gente realmente entende o que passa na cabeça de adolescente dele. E é nesse episódio também que a gente pode ver o que nossos pais sempre falavam pra gente. Toma cuidado com o que vocês veem na internet. Chegando no quarto episódio, a gente tem que preparar o lencinho. É no quarto episódio que a gente vai entender como é que funciona a família do Jamie. A gente vê que mais de um ano já se passou desde o incidente. Então eles tentam levar a vida normal. Só que esse normal para eles é algo que eles estão tentando adaptar ainda. O episódio começa com uma brincadeirinha entre o pai e a mãe. É aniversário do pai, então eles estão planejando o que fazer, tomar um café da manhã, talvez depois ir até o cinema, brincar um pouquinho em família. E tudo muda quando ele recebe o cartão do Jamie. Ali você vê que o trabalho do Stephen Graham, cara, é sensacional. Esse cara, ele é muito como é que se diz?
Subaproveitado? Subestimado, eu lembrei, subestimado. Ele é um ator maravilhoso, cara, e ele prova isso aqui de ponta a ponta. Fora que ele é um dos criadores da série. Aquela conversa que eles têm dentro da van é maravilhosa, cara. Eles estão tentando levar a vida normalmente, eles estão tentando realmente reerguer as suas vidas. Só que sempre acontece alguma coisa que faz com que eles passem por situações complicadas, como aquela conversa que o pai tem com o funcionário da loja. Não, se você quiser, a gente pode ajudar vocês. Somos muitos, a gente pode até contratar os melhores advogados para vocês. Qualquer pai, eu imagino, né? Eu não sou pai, mas quando ouvisse aquilo falaria, não, beleza, me ajuda, vamos atrás disso sim. Só que o pai sabe que aquela ajuda está vindo de um ciclo de pessoas, de um círculo de pessoas, não sei, que provavelmente faria a mesma coisa que o filho pode ter feito. Ou seja, são homens que poderiam matar mulheres por conta de situações fúteis. Então aquilo, ao invés de acalmar o coração do pai, deixa ele até um pouco mais irritado e preocupado. E na cena de volta para casa, quando eles recebem a ligação do Jamie, é brabo, cara. Quando eles chegam em casa, você tem todo aquele desconforto, né? O lar não é mais o lar para eles, é um local onde eles precisam estar para poder rebater todas as críticas que as pessoas ao redor fazem. Então, deixa de ser um ambiente acolhedor, agora é um ambiente de luta para eles. E a cena que encerra a série, rapaziada, enfim. Se não houver uma indicação ao Emmy para essa minissérie, não existe justiça no mundo. Mas e aí, e vocês? O que vocês acharam? Gostaram da série? Ficaram procurando cortes também, igual eu fiquei? Choraram no final? Não choraram? Conta aqui embaixo pra mim. Bora trocar uma ideia aí. Até mais.